Foca na entrevista. Eu sou Fernando Crescencio, estamos aqui com mais uma entrevista hoje. Convidado mais do que especial hoje, Rodrigo Franco, diretor nacional da rede QDM de televisão. Muitas curiosidades aí para conhecer sobre a TV, a história, como começou, como está, quais os projetos futuros. Então não sai daí, foca na entrevista, porque o bate-papo aqui vai ser muito legal. Certo, Rodrigo? Gentileza sua aí, né? Obrigado pelo convite. Gratidão a você de casa que está nos assistindo. E estamos aí, né? Vamos fazer um bate-papo legal e contar um pouquinho da trajetória. Pessoal, deixa eu já adiantar para vocês um spoiler. Rodrigo, é 18 anos de TV. 19 anos em novembro desse ano. 19 anos. Faltam alguns meses aí, já com o pé nos 19. Diretor de TV, apresentador de TV, mas nunca deu uma entrevista na TV. Olha a honra minha, ser o primeiro a entrevistar um ícone da televisão brasileira. Eu que estou engatinhando, começando agora. Gentileza sua. Né? Então vamos aí hoje ver o que a gente consegue extrair nesse bate-papo aqui com o Rodrigo Franco. Rodrigo, Mas na verdade a gente começou, eu dei entrevista no rádio, dei entrevista em podcast, em revista, jornal impresso, mas tirando aí uns 2 anos aí que eu fiquei fazendo programa de rádio, e aí eu, nesse período pequeno fazendo programa de rádio, eu não dei entrevista para rádio nenhuma. Mas na televisão, nem quando eu estava somente no rádio, não dei entrevista na televisão. Dei entrevista só, até hoje, em podcasts aí, que o pessoal está fazendo muito agora. Mas televisão, de fato, você é o primeiro. Olha aí, entrevista inédita. É uma honra para nós, né? E para vocês, telespectador da rede QDM e que acompanha o trabalho do Fernando Crescencio. Rodrigo, como começou essa trajetória da rede QDM? Bom, vou ter que contar um pouquinho de mim no caso, né? Conta aí. Eu comecei nas comunicações com um jornal de bairro, que era um jornal de propaganda, só tinha propaganda. E aí a coisa foi caminhando de um jeito que virou um tabloide de notícias. Aí um jornal semanal que não tinha apenas propaganda, tinha notícias. A coisa começou a ficar mais profissional e a gente migrou esse jornal para uma revista. Aí a revista passou a ser mensal, porque daí a gente fez um misto de entretenimento com notícias, com um resumo do que aconteceu ao longo do mês. Porque a gente não estava dando conta de fazer edições semanais contando todos os fatos sem deixar nada para trás. E a menos que a gente virasse um jornal diário e o que economicamente era inviável. E aí, por conta dessa revista, eu fui convidado para fazer um programa de rádio, numa rádio local, onde eu não era funcionário da rádio, era um parceiro, tipo, como se o dono da emissora fosse sócio do programa. Então eu fazia o programa, também ajudava com a parte comercial, criava os conteúdos, chamava A Tarde é Nossa. Então atendia os ouvintes, eles pediam música, mandavam um alô para as pessoas, aquilo de praxe, né? E a gente fazia blitz nas ruas, dando prêmios, recebia cantores no estúdio, tocava ao vivo, cobria eventos e tal. E aí a gente teve um problema lá com o proprietário que tentou ali nos passar a perna. E aí eu deixei a emissora, mas na época eu tinha um site chamado Que Demais, portal Que Demais. Esse portal eu usava para fazer sorteios, para sortear brindes. Quando eu cobria os eventos com a rádio tinha fotos ali. E ainda tinha um jornal ainda na época, a revista depois continuou, mesmo no rádio. E aí eu fazia combo com os clientes. Aí o que acontecia? Esse portal era exclusivo para fazer sorteio de brindes. As pessoas iam lá, se cadastravam para concorrer, a gente sorteava quem se cadastrasse no portal, a gente sorteava no rádio. E aí, com a minha saída da rádio, o público me acompanhou no portal. Porque quem gostava do programa de rádio queria saber o que eu estava fazendo, o que eu estava inventando, porque... O público segue a gente. Exatamente, e já seguia por conta, não só por conta da rádio, mas porque todos os eventos da região eu cobria com o portal. A princípio só com fotos e texto, mas depois a gente começou a colocar vídeos também, e aí aquilo foi evoluindo para uma sequência de vídeos que eu pensei, vamos criar uma playlist, como se fosse uma web TV ali,
para segurar a audiência do portal, porque não era todo dia que tinha evento. Então eu colocava ali os eventos passados que a pessoa podia assistir ali como uma playlist, como uma web TV. E aí deu certo e Deus abençoou que a gente conseguiu uma oportunidade de lançar um canal de TV, na TV por assinatura. E aí eu pensei, e agora? Que nome que vai ter esse canal? Ficou o nome TV Que Demais mesmo, levando em conta o público que já era do portal. E como a gente começou a ter emissoras afiliadas, ficou muito grande colocar, por exemplo, a gente tem a TV das Artes, emissora afiliada da Rede QDM. Se a gente colocasse lá, TV das Artes, emissora afiliada à TV Que Demais, ia ficar um nome muito grande. Então a gente abreviou o Que Demais para QDM, que é a abreviação de Que Demais. Aí ficou Rede QDM, ficou até mais comercial. E aí deu certo. Aí a gente começou a trabalhar com a Rede QDM e ela avançou, aí lançou um outro canal, que é a Blitz TV. Fomos lançando outro, que é a Que Tal Channel. Aí tem a TV Que Demais Kids, que é infantil, o canal do agronegócio Folha do Campo, o portal de notícias Atitude New, a plataforma de streaming Atitude Play e agora formando a rede de rádios, né? A Blitz FM. E estamos aí. Ou seja, a comunicação Foi aumentando, ela vai aumentando e dando trabalho. Trabalho para cuidar. Muito grande a equipe hoje. Como que está hoje em referente a tamanho de equipe? Não, hoje em dia você não precisa mais ter aquela equipe grande como antigamente. Antigamente, para fazer poucas coisas, você precisava de muito equipamento, muita gente. Hoje não, você com um operador, ele faz muita coisa sozinho. Ele opera o corte, ele faz a transmissão, ele opera o switcher ali, um cara só. É lógico que você não vai deixar o cara sozinho, porque às vezes ele quer ir no banheiro, até para diminuir um pouco o desgaste emocional. Mas o fato é que se ele quiser fazer sozinho, ele faz, porque hoje você tem ferramentas que facilita o trabalho. Você vê que tem repórter aí que entra ao vivo da rua sozinho, ele não precisa de cinegrafista, ele mesmo se grava, entra ao vivo da rua, porque hoje em dia tem tecnologia para isso. Mas antigamente, até para você achar um bom local para você gravar era complicado, porque dependendo tem nuvem, tem sol, a imagem já está amarelada, você tem que ajustar, você tem que mexer. E aquelas câmeras super pesadas. Hoje você tem aquelas câmerazinhas levinhas, de bolso, que você prende aqui. Hoje tá doce. E muita gente fazendo até com celular hoje, né? Tem celulares aí com uma qualidade sensacional. Você entra ao vivo com o celular na televisão, inclusive. Coisa que antigamente ninguém imaginava que seria possível. Então, facilitou muito o trabalho. Facilitou. Então, isso faz com que os profissionais de antes tenham que se capacitar para as novas tecnologias, porque ele está acostumado com um monte de equipamento que não vai precisar mais, ele tem que se adaptar. Abre portas para novos profissionais, que antes o cara só era um operador de câmera. Hoje o cara edita, grava, edita, dirige, produz, faz tudo. Antes não, o cara... A pessoa só faz tudo. Eu estou sentindo isso na pele. Lá na afiliada de Sumaré. Né? Você que o diga. Estou assoviando, chupando cana, a gente grava, edita e cria. Cria, Você sabe que quando eu comecei, eu passei por todas essas fases e o pessoal, cara, você é louco? Você tem noção de quantas pessoas precisa para fazer um programa que dirá um canal de televisão? Você não está vendo que isso não é para você? E não sei o que tem, que não sei o que tem. E aí eu fui criando formas de fazer, mas não é porque eu sou alguma coisa, ou é muito inteligente, é muito esperto, não é isso. É que quando tem aquela velha expressão... A força de vontade também, né? Também, mas a necessidade. Eu precisava entregar aquele conteúdo e eu não tinha condição de contratar um time profissional, um time grande, então eu tinha que fazer de um jeito que saísse tão legal quanto e de um jeito que fosse acessível para eu fazer, mesmo naquela época. Então, mesmo sozinho. Mesmo sozinho. Então, com isso você vai criando ferramentas, moldes, maneira de trabalhar e aquilo te traz uma experiência, porque você vê, isso aqui não funcionou, isso aqui funciona, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. E também o ponto de vista de gestão, porque uma coisa é você montar um negócio convencional, por exemplo, manter uma loja. Uma padaria. Outra coisa é um veículo de comunicação. A gestão de um veículo de comunicação é totalmente diferente. Porque ali não é apenas a divulgação, a publicidade. Porque às vezes a publicidade não é suficiente para você manter o canal rodando. Então você tem que criar, sem sair da sua
do seu ramo sem fazer outras coisas. Você tem que criar formas daquilo que você faz, trazer retorno financeiro e audiência. Tem coisas, tem coisas que dá dinheiro, mas não dá audiência. E tem coisa que não dá dinheiro, mas dá uma puta de uma audiência. Então você caminhar nesses dois lados aí em sintonia, essa balança é difícil. E sem falar que a gente não gosta de falar desse jeito, mas televisão, ela faz com que você fique rodeado de tonto. É até feio falar assim, se desculpa aí de casa. Por que eu estou falando disso? Porque vem gente de tudo quanto é jeito. Aproveitador querendo se aparecer, gente querendo se aproveitar da sua vitrine para promover alguma coisa negativa e respinga em você. Sim. Que a pessoa está usando o seu nome, a sua estrutura, aquilo que você ralou para construir, em benefício próprio, e aquilo te traz um desgaste da marca, desgaste de imagem. Eu acredito que até na minha trajetória tão curta, Rodrigo, acho que esse é um dos grandes desafios, que é filtrar essas pessoas que se aproximam para querer aproveitar da sua imagem. Normalmente isso acontece no meio empresarial, por isso que tem gente que fala assim, nossa, aquele empresário é metido, ele não dá atenção para ninguém, ele é para frente, ele não responde ninguém. Isso tem uma razão de ser, porque ele não tem como saber que você se aproximou dele com respeito, ou de repente querendo fazer alguma parceria sólida, alguma coisa relevante. Normalmente é rodeado de gente tonto, que vem querer tirar uma casquinha ou se aproveitar, ou te dar um golpe, que já aconteceu várias vezes ao longo da minha trajetória, pessoas tentando dar golpe. Advogado, contador, apresentador, tem de monte. E nesse ramo das comunicações, acho que os ramos que tem mais disso o ramo de corretor de imóveis. Tinha até um amigo meu falecido que falava isso. Vai se juntar publicitário e corretor de imóveis, sai correndo, porque coisa boa não sai dali. Não generalizando, mas a boa parte Sim. é para dar golpe nos outros. A verdade é essa. Nesse meio de comunicação tem muito. Artistas que se vendem por pouca coisa, traz informação sua para um concorrente, e sabe, faz leve trás e causa racha na sua equipe. Então, as comunicações é um querendo se aparecer mais do que o outro. Não tem aquela coisa assim, você tem seu programa, você já está aparecendo no seu programa, eu estou aparecendo no meu programa. Não, eu tenho que aparecer no meu, eu tenho que aparecer no seu, eu tenho que ter mais exposição, eu tenho que aparecer em tudo, eu tenho que ser mais que todo mundo. E aí, essas pessoas, normalmente, é as que mais se aproximam. E aí você tem que fazer por onde você está livre desse tipo de gente, porque isso puxa você para trás, você está olhando para frente. Então, acho que um grande desafio das comunicações é se livrar dos tontos, que a gente chama que é os tontos, que é esse tipo de gente. É o mais difícil. Economicamente, o pessoal tem muito aquela, televisão, tá rico, dá dinheiro. O que passar realmente de verdade para o povo sobre uma vida econômica de quem vive da televisão? Então, aí entra a parte da gestão que a gente está falando, né? Se você ficar refém apenas da publicidade, você vai quebrar. Porque a publicidade, hoje, ela é pulverizada. Ela é dividida entre os outros veículos de comunicação concorrentes seu, outros modelos de mídias como o rádio. Apesar do impresso ter reduzido, ele não morreu. Tem gente que pensa que o impresso morreu, não morreu. Tá forte ainda. Tem regiões aí que rádio e televisão são insignificantes. O impresso tem mais força. Tem regiões que não. É só internet. Nem TV, nem rádio tem força. É só internet. É aplicativo, é plataforma. Tem regiões que é só rádio. E tem regiões que é só televisão. Ela dita as regras. Então você vê que em algumas regiões do país ainda tem isso bem equilibrado. Mas está dividido. Uma parte da verba vai para a internet, outra parte vai para o rádio, outra parte vai para o impresso. Não é. Você não tem, como antes, a mídia maior, a fatia maior do mercado para a televisão. Você não tem. E aí que você tem que fazer o uso da sua criatividade. Eu tenho uma vitrine, o que é que eu posso fazer com essa vitrine, comercialmente falando, que me traga retorno financeiro? Isso também é um desafio. Mas eu acho mais difícil para alguém fazer a gestão de um canal se ele não tiver vivido essa experiência na prática. Por exemplo, eu pego um empresário aí, dono de supermercado, e coloco ele para fazer a gestão do canal. É totalmente diferente. Ele vai sentir na pele isso. Mesma coisa, você pegar um cara da TV e jogar ele lá no supermercado. Ele vai sentir na pele, porque o supermercado está acostumado a ganhar um pouquinho de cada produto
E a junção de todos aqueles produtos é o lucro do supermercado. E o cara saber dosar isso de um jeito estratégico, que pague as contas no final do mês, compra mais produto e ainda tem um lucro, o cara tem que ter uma vivência no supermercado, senão ele não vai conseguir. Não adianta ele, eu sou um bom repositor, eu sou um bom padeiro, trabalhei lá no setor do supermercado, mas você não trabalhou lá na gestão, você não trabalhou lá no escritório, não acompanhou como é que o cara lá do supermercado fazia a gestão, qual foi a estratégia que ele usou. Eu vejo hoje uma coisa curiosa. Estou dando exemplo desse supermercado, porque é o seguinte, eu vejo canais de TV promovendo os concorrentes. Tem programa de fofoca que fica falando dos programas da concorrência. Eu tenho um programa de fofoca, eu estou falando de um programa que é os artistas do outro canal. Do outro canal, da outra emissora. Da outra emissora. Tá fazendo de errado por aí. Não é a mesma coisa de eu ter um supermercado e eu ficar divulgando as promoções do meu concorrente. É uma coisa que não faz sentido, na minha cabeça, na minha ótica não faz sentido. Tanto que a gente nem tem isso na Rede QDM, não tem esse tipo de programação. Ou se tivesse, que falasse exclusivamente dos artistas da emissora e não dos concorrentes. Ou no máximo um famoso aí, um músico. Que daí um músico é um cantor. É neutro. É neutro. Não tem emissora nenhuma. Exato. Agora, então, as TVs costumam fazer coisas que eu não entendo. Aquilo não promove a emissora em nada, por mais que tenha um ou outro patrocinador ali, mas aquilo não favorece você criar expectativa no mercado, de criar alguma coisa relevante e aquilo fazer você caminhar. E também nem agrega nada ao telespectador, né? Exatamente. Então, eu acredito que se a pessoa não viveu, não estou querendo ser melhor do que ninguém, até porque eu sei que é uma guerra, você está acompanhando, você sabe que é uma guerra a manter, mas assim, a gente pensa numa forma de rentabilizar o canal, não ficando refém apenas da publicidade, fazendo outras coisas mais, que seja relevante para o espectador que está assistindo em casa, e seja relevante do ponto de vista comercial, empresarial. A empresa tem que dar dinheiro, temos contas para pagar, tem parceiros, colaboradores que acreditam no projeto, e aí a gente tem que dar conta com criatividade, sem passar ninguém para trás, sem tentar tirar a atenção do outro, ou tentar difamar. Você pode ver que eu dei exemplos aqui, mas não fiquei citando nomes. Sim. Mas se você não teve essa vivência, você pode reparar uma coisa, dá para contar nos dedos aí, quais são os empresários de televisão que veio do jornalismo, que veio das comunicações, a maioria veio de outros ramos, comprou a televisão e faz, e você vê que não vai. E na verdade uma grande maioria até, ele vai e compra uma emissora, abre uma emissora, e nem visando muito o lucro que ela vai dar, mas sim para ter uma vitrine para divulgar esse ramo de onde ele está vindo. Mas só que vai chegar uma hora Ele vai se aquele canal pelo menos não pagar suas próprias contas, para ele vai ser um fardo pesado de se carregar, porque o custo de televisão é muito caro, então vai ser um fardo. Vai ser um fardo para ele carregar. Então ele vai pensar, é mais fácil eu fazer a publicidade numa mídia concorrente mesmo, sai mais barato. Sim. Do que o custo que eu tenho para manter o canal. Verdade. E se ele não tiver programação relevante lá, além daquela despesa, a audiência vai abaixar e aí ele não vai conseguir ter a vitrine que ele tanto quer. Pois é. Rodrigo, vamos sair um pouquinho agora da esfera televisão. Vamos entrar no Rodrigo pessoa. Como pessoa e não como diretor da TV, o que te marcou nessa trajetória? Que evento, que cobertura, o que marcou, o que foi impactante para o Rodrigo Franco? Na verdade, não foi nem as coberturas, nem a parte profissional em si. O que mais marcou foi a quantidade de pessoas contra. Porque quando porque as pessoas, na minha visão, as pessoas enxergam da seguinte maneira: você pode crescer, desde que você não cresça mais do que eu. Se você cresceu mais do que eu, você já está incomodando. É assim que as pessoas lá fora pensam. O Fernando pode crescer desde que ele fica aqui debaixo de mim. Se ele passar de mim, aí não. Então as pessoas aí fora enxergam dessa maneira. Então quando eu comecei a querer, na minha família, por exemplo, não tem muitas pessoas interessadas em fazer seu próprio negócio. A maioria tem aquela coisa de todo mundo: vou trabalhar, estudar, arrumar um bom emprego e aposentar.
Eu Carteira assinada? Carteira assinada. Eu nunca quis. Não que eu não tenha trabalhado registrado. Trabalhei, mas sempre eu trabalhava para juntar dinheiro para fazer o meu negócio. Desde os 15 anos. Eu montei uma loja com 15 anos de idade no centro de Piracicaba. E aí ela não foi para frente, obviamente, porque eu queria abrir a documentação da loja. Fiz uma parceria com os vendedores, porque eu trabalhava no supermercado e conhecia muitos vendedores. E aí eu comecei a usar o meu salário para investir na loja. Com 15 anos eu era empacotador. E quem vendia para o supermercado eu conhecia, porque estavam sempre ali e tal. E aí eles falaram, olha, se você montar uma loja, porque eu tinha comentado com eles que eu tinha esse objetivo, eles falaram, se você montar uma loja, nós vamos encher essa loja com produtos consignados, você paga o que vender e ainda coloca um promotor lá para ficar abastecendo as prateleiras quando acabar. Falei, pô, legal, minha irmã está desempregada, posso colocar ela lá na loja, eu continuo trabalhando no supermercado e até lá começar a dar lucro e vou para lá. Montei a loja, fiz. Foi a minha primeira experiência. Mas aí o meu pai não quis abrir o CNPJ para mim na época porque ele ficou com medo. Falou, pô, um rapaz, 15 anos, não tem muita experiência, vai causar algum problema, porque ele teria que abrir a empresa no nome dele, porque eu era de menor, as contas da empresa tudo no nome dele. Ele ficou receoso de fazer e não fez. Aí eu fui obrigado a fechar a loja, porque a empresa vai me dar os produtos e tem que dar nota no nome da loja. Que nota se a loja não tem documento? E eu cheguei a montar a loja mesmo, consegui um prazo lá com a prefeitura, acho que antigamente era de 3 meses, para você apresentar o CNPJ, a documentação, o alvará, licenciamento da loja. Mas aí eu tive que encerrar só fiz a loja e não consegui, não dei seguimento. Eu não tinha onde colocar os dinheiro da loja, não tinha onde fazer nada, porque não tinha como fazer. E aí, quando eu fui aventurar para comunicação, e aí eu falei assim, bom, vou fazer uns eventos para arrecadar fundos para eu investir em alguma coisa. Mesma coisa, você é louco, se fosse fácil assim todo mundo fazia. E aí eu fiz a televisão e pasme, eu já tinha, sei lá, 16, 15 anos de carreira já com TV e rádio e comunicação no modo geral. E ainda assim, eu ouvi da minha própria mãe, por exemplo, dizer para o meu pai, você tá louco de seguir umas ideias, você não tá vendo que isso aí não vai dar em nada? Você não tá vendo que isso aí não vai chegar a lugar nenhum? E ela já me viu no rádio, já me ouvia quando eu fazia o programa no rádio, ela ouvia no rádio, ela viu a TV rodando, inclusive pegava na casa dela. Mesmo assim ela não acreditou e meu pai sempre gostou de ficar atrás das câmeras, sempre gostou de ficar acompanhando gravação. E aí um dia eu tive que escutar dela que isso não ia ser... Você escutar de uma pessoa estranha até vai, mas se escutar isso da sua própria mãe é uma coisa negativa, que marca negativamente. Então ela falou, pô, você não está vendo que não vai dar em nada? Você é um sonhador, isso aí não vai dar em nada, não vai chegar a lugar nenhum. Bom, mas são coisas que você faz parte, você tem que... Mas eu acredito que até eu cheguei... Eu não lembro com quem que eu comentei. Você veja que tem filhos que vão preso e as mães vão lá no presídio visitar. Ela sabe que aquele cara não vai trazer orgulho para ela em lugar nenhum da vida dele. Pelo contrário, está fazendo ela se submeter a situação constrangedora para visitar ele na cadeia. Aprontou, fez todas onde fez. E ainda assim aquela mãe ainda, de certa forma, defende aquele filho, acredita que ele vai melhorar, acredita que cedo ou tarde ele vai sair da vida errada e vai fazer alguma coisa que preste. No meu caso, eu nunca tive esse lado negativo de crime, eu nunca tive essas coisas. Sempre foi ali buscando um objetivo. Correndo pelo certo em busca de um sonho. Já apareceu um monte de gente fazer lavagem de dinheiro com televisão, e eu sempre fui pelo certo e por isso que a gente está aí arrastando corrente tantos anos. E ela, pô, você não ficou rico ainda? Então não funciona, você está sonhando, isso é sonho, isso aí não funciona, isso aí não sei o quê. Porque a gente não vai por esses caminhos. E aí marcou, né? Diversas vezes ela jogou isso na minha cara, até que eu resolvi dar uma afastada, até para não ter esse tipo de desgaste. Mas eu acho que o que mais marcou foi, infelizmente, um lado negativo, né? Que eu fiquei olhando, pô, você tem uma mãe que valoriza o filho, que está lá na cadeia, muitas vezes até defende, não, meu filho mudou, meu filho é outro homem agora. E o filho que não tem esse tipo de venda, de vida. Você que, referente à minha empresa, o Plastrim, passei por essas mesmas desconfianças, descréditos. Foram 13 anos
A minha mãe começou a acreditar realmente na empresa de um ano para cá. Né? O meu pai é meu sócio. Pai, um abraço, um beijo. Meu pai nunca saiu do meu lado nessa trajetória. E ele chegou a escutar dos meus irmãos várias vezes. Larga o Fernando nesse sonho louco aí e vai arrumar um emprego pro senhor. Mas o meu pai nunca deixou de acreditar no nosso negócio. E hoje, graças a Deus, é o patrocinador oficial que mantém no ar essa rede afiliada da Rede QDM. Rede QDM Sumaré com Pastrim. É o patrocinador oficial, mantém no ar. Né, graças a Deus conseguimos até ajudar a Nacional, Vamos à Van, que tá linda. Tá. Onde chega é um sucesso. Já tá o Pastrim lá na unidade móvel de transmissão ao vivo. Móvel. Caminhando junto. Então, assim, só que cada vez, Rodrigo, que a gente passa, você passou por isso várias vezes, eu passei, cada vez que chega alguém e deixa claro que não acredita no que estamos fazendo, na verdade é um combustível para a gente continuar. Não, de fato, isso até, se você pegar os grandes titãs aí de vários ramos diferentes, eles passaram por isso. Mas assim, passar por isso com a sua mãe é um pouco mais difícil de engolir, porque você, eu não sou... Não é ninguém estranho, não é ninguém de fora, desacreditando. Mesmo que seja um tio, ou até um irmão, vai. Minha irmã também não acreditava muito, mas até que tudo bem. Mas uma mãe que desacredita do seu filho, desmerece o que ele está fazendo, como se o que ele estivesse fazendo fosse uma brincadeira de criança, sendo que você envolveu todo um grupo de pessoas, você tem uma audiência de 14 milhões de pessoas, é uma responsabilidade e desmerecer aquilo que você está fazendo, eu achei um pouco demais. Se você não acredita no sonho de alguém, guarda para você. Você semear, você querer jogar cal nos sonhos dos outros, você querer semear aquilo para a pessoa, que o que ela está fazendo não vai dar em nada, não vai dar frutos, não vai dar nada, mesmo que eu não tenho coragem de fazer isso com pessoas que estão fazendo alguma coisa que eu não acredito. Eu guardo para mim e falo, não, vai à luta. Eu não preciso acreditar em você. É você que tem que acreditar em você. Exatamente. Eu não preciso que ela acredite em mim. Eu tenho que acreditar. Porque se ela acreditar em mim ou não, se eu não acreditar, não vai. Eu sou o primeiro que tem que acreditar. Mas eu acho assim, o que eu tenho 4 filhos. O que eu procuro fazer com os meus filhos? Incentivar. Mesmo que eu não goste de alguma função que eles venham a escolher, essa profissão, mas se é isso que você quer fazer, eu tenho que incentivar. Mesmo não acreditando. Agora, não ficar desanimando você, desestruturando você, tentando te desanimar, te desmotivar. Então, acho que isso não é papel de pai nem papel de mãe. Um exemplo claro, né? Eu nunca consegui, até hoje, eu nunca consegui confiar, dar credibilidade a um advogado. Essa é uma profissão que, para mim, é muito difícil eu acreditar. E a minha filha escolheu se formar em Direito. Ih, agora te pegou, hein? Mas eu estou dando todo o apoio a ela. Ela está estudando. Beli, um beijo. Nessa você vai confiar. Eu espero que ela não me decepcione como advogada. Porque é uma profissão extremamente difícil. E aí eu levo até por referente um lado cristão, né? Porque assim, o advogado hoje, para ele ganhar uma causa, ou ele está gerando prejuízo a alguém, ou ele está causando mentiras para poder ganhar. E não importa se é criminalista, se é divórcio, se é familiar, não importa qual a causa. Mas um advogado que trabalha 100% com a verdade, ele teria que abrir mão de muitas causas, e nenhum abre. É um ramo difícil. Ramo muito difícil, de conviver com a verdade. É igual o político. Como político. O cara quer ser político, é muito difícil ele outro conviver com a ramo verdade. Que você não pode confiar em ninguém. E se ele fala, mas eu não sou desonesto, mas você está no meio de pessoas desonestas. Se você, em algum momento, não for também, eles vão arrumar algum problema grande, vai jogar no seu colo e você vai carregar aquilo sozinho. E todo mundo vai acreditar que é você.
Sim. Então você joga o jogo, você não entra. Entrou dentro das 4 linhas, tem que jogar. Tem que jogar. Então é bem complicado. Né? Eu Mas tive é isso a aí. infelicidade de ter maus advogados, mas também tive a felicidade de ter bons advogados e que apresentamos as coisas corretas e a gente conseguiu ter êxito nas causas. Mas não posso dizer da índole deles, Não, da índole pessoal ou deles, mesmo, não. ou mesmo Eu profissional. falo da questão da profissão em si, não da pessoa. A profissão é complicada. Entendeu? Eu me Profissão refiro é à complicado. profissão e não à pessoa do advogado. A profissão do advogado. Ela exige dele um comportamento que, Nem sempre né? é difícil. É difícil. Mas vamos lá, Rodrigo, continuando aqui. Você falou que tem 4 filhos. 4 Qual a filhos. idade dessas garotadas aí? Eu tive 2 filhos do primeiro casamento, que durou 10 anos, que a Melissa tem 17, que é a mais velha, meu filho tem 12, que é o Rodrigo Filho. Aí no meu segundo casamento, que já está indo para 7 anos, eu tive um casalzinho também, a Alicia, que tem 5 anos, e o Miguel, que tem 4. Legal. Dos 4, 3 moram comigo. 3 moram com você. A filha mais velha do primeiro casamento e os dois pequenos. O menino que não mora com você, vê sempre, a relação é boa. É boa, a gente se dá bem. Ele mora com a avó materna e eu falei com ele ontem até, por vídeo chamada, a gente está sempre conversando. Quando ele morava com a mãe era mais difícil da gente conversar, porque é uma pessoa difícil de lidar e não dá privacidade para falar no telefone, fica ali querendo escutar o que está conversando, não sei o que pensa que você vai falar, sei lá. Então eu via que ele ficava meio travado nas conversas. Mas na avó não, a avó às vezes dá, vai lá, fala com seu pai lá, a gente fala, se vê e é bem legal. Legal. Quando você liga a TV, é para buscar informação, saber o que está acontecendo, o que está passando de bom por aqui, não é mesmo? E é isso que nos motiva a oferecer o melhor conteúdo quando você liga aqui, na Rede QDM. Seja de dentro dos nossos estúdios ou onde for necessário, estamos prontos para te entregar o melhor do nosso jornalismo e entretenimento, com a credibilidade e a vontade de fazer mais todos os dias, pensando em você. O papel da Rede QDM é sempre te fazer companhia desde a manhã até a noite, com o que faz diferença na sua vida, a informação de qualidade. Porque para nós, isso é mais que nosso trabalho, é compromisso. É para isso e por isso que estamos aqui todos os dias, para você. Plastrim, aditivo plastificante para assentamento de blocos, tijolos e para reboco. O único do mercado que dispensa o chapisco. Sim, com Plastrim você pode rebocar sua casa, seu barracão, sem chapiscar, gerando uma economia surpreendente na sua obra. Desenvolvido com alta tecnologia e com mais de 12 anos no mercado, o aditivo Plastrim já é marca consolidada na região metropolitana de Campinas. Você encontra o Plastrim nas diversas lojas de materiais de construção de toda a região. Vai construir? Use Plastrim, garantia de qualidade e economia. A gente se dá bem. Rodrigo, falamos bastante do passado. Para o futuro, o povo que acompanha diariamente a Rede QDM, as afiliadas, o que esperar para o futuro? O que vem de novidade por aí na Rede QDM? Olha, eu sempre trabalhei para que as nossas mídias fossem multiplataformas, estivessem em todo o tipo de vitrine possível. Até se você olhar no espelho, estava passando nós lá. Se abrisse a tampa, até brinco com o Billy lá, a gente abre a tampa do vaso, está passando lá também, todo lugar a gente tem que estar. E a gente tem trabalhado para isso, né? Por isso que a gente lançou o portal de notícias, a plataforma do streaming, agora a gente está em várias plataformas parceiras,
A gente está em provedores, porque antigamente só operadora e que carregava os canais, que nossos canais na maioria são da TV por assinatura. Então, somente as operadoras podiam distribuir canais. Agora não, tem provedores, as plataformas do YouTube. Então ampliou o leque, tem até sites aí que você consegue assistir a TV 24 horas, de graça. E a gente entrou numa plataforma que nem a Soul TV, que já vem de fábrica nas Smart TVs, você assiste também. Então essas conquistas aumentou o nosso alcance e a facilidade da pessoa que não tem, de repente, condição de pagar uma TV por assinatura conseguir assistir. A gente está fechando uma parceria para a gente ir para as antenas parabólicas e para a TV aberta em algumas regiões do estado de São Paulo, em especial a região central do estado. E é isso, estamos trabalhando conteúdos novos aí, em breve grade nova, programação nova, porque não é fácil não é fácil e não é rápido produzir bastante conteúdo, porque nós estamos falando de TV 24 horas, então 24 horas tem que ter alguma coisa lá. Tem alguma coisa passando no ar. Às vezes o pessoal, mas tô enjoado desse programa. Calma que a gente está produzindo, e não é rápido, porque são 24 horas de mudança, e a gente aos poucos está colocando novidade lá, tenho certeza que o pessoal vai gostar. Legal. E muita cobertura de evento, que é o nosso DNA, forte, né? O DNA. É o DNA, né? Eu já cobri evento desde o rádio, então a TV continua, como aquela feira aí que a gente cobriu em Jaguariúna. Agora vai ter o aniversário da cidade, vamos cobrir também. E falar em cobertura de eventos, por onde eu ando nos eventos, você acompanha todo sábado às 16 horas, por onde andei na rede QDM, cobrindo os eventos, né? Tive no encontro de carros antigos, corrida de carro antigo em Campinas, Museu do Videogame, Museu do Videogame, Táxi olha, Mirim. cada matéria show, fantásticas. Você acompanha tanto comigo no Por Onde Andei, quanto com o Rodrigo também tem o programa Fala Cidadão. Quando que o pessoal pode assistir o Fala Cidadão? O Fala Cidadão está sendo toda quarta-feira às 14 horas. Pegou? Anotou aí na sua agenda, toda quarta às 14, Fala Cidadão. Você vai ver eu lá também, me intrometendo. A gente faz uma dobradinha lá. Né? Tô me intrometendo por lá. É que o Fala Cidadão, ele veio mesmo com as experiências da cobertura dos eventos. Porque eu fiquei prestando atenção quando eu fazia um programa chamado Tsunami, que era de cobertura de eventos. E aí quando você entrevistava as pessoas, tem sempre aquele que tem vergonha de dar entrevista. Mas aquele que não tem vergonha de dar entrevista, o amigo que é tímido está fazendo o quê? Tirando foto, filmando com o celular e posta nas redes sociais. Meu amigo, minha amiga, ele deu entrevista para televisão. E vai contar para todo mundo que deu entrevista para televisão. E eu vi que aquilo refletia na audiência, na participação popular. Aí eu falei, poxa, um dia eu vou fazer um programa onde as pessoas possam participar, não pelas redes sociais como a maioria faz. Fulano falou no Twitter isso, falou no Instagram aquilo, falou aquilo outro. Não, para um repórter, alguém na rua lá, e ele vai lá e dá entrevista. E aí a gente inventou aí o Fala Cidadão. Já tem esse nome, que é porque o cidadão participa dando opinião dos assuntos tratados no estúdio. E aí a gente começou com alguns temas e perguntava a opinião. Eu acho que um dos que deu mais o que falar, até pós-exibição, foi aquela ideia de que a cidade de Campinas foi considerada a mais boca suja no trânsito de todo o Brasil, segundo uma pesquisa. Aí você foi perguntar para os... Eu fui nas ruas perguntar para o povo. Os motoristas, o que eles achavam da pesquisa. Aquilo foi fantástico. Aquela matéria e a matéria que eu fiz para mostrar... Você sabe para onde vai aqueles aviões Boeing, aqueles aviões gigantes? Para onde que eles vão quando saem de circulação? E aí aquela matéria também ficou fantástica. Só no YouTube, eu tinha acabado de colocar, tinha 23 mil pessoas já vendo. Quer dizer, o pessoal quer ver coisa diferente, quer ver assuntos diferentes e quer participar de um jeito diferente. Então, acho que buscar essa participação popular e mostrar aquilo que ninguém mostrar aquilo que você gostaria de saber e não tem onde ver. Eu acho que daí que vem, né, Rodrigo, todo esse sucesso que a Rede QDM tem alcançado, porque ela traz para dentro da programação o público. Não apenas para assistir, mas para participar. E o próprio público dá sugestão na rua. Vocês podiam gravar sobre isso. Vocês podiam falar sobre aquilo. Sabe, tal lugar tem... Às vezes tem coisa que você mora
Na sua cidade você não sabe que tem. Olha, agora tá tendo tal coisa. Eu falei, pô, aliás, dentro disso que você falou, tem uma grande amiga que assiste todos os meus programas, minha amiga Fran, que trabalha lá no Gutibom do Matão. Fran, um beijo, um abraço. A Fran deu uma sugestão de fazer um guia da cidade, mostrando onde é cada departamento, os pontos turísticos, para fazer não só em Sumaré, mas em toda a região, né? Cada vez você mostra uma cidade. Cada vez mostra uma cidade. Isso é legal. Porque às vezes você mora na cidade, mas nem sabe o que é que tem lá. Não sabe onde é que tem. A prefeitura indica algumas coisas públicas, mas deve ter alguma coisa privada que é tão legal quanto, né? E às vezes nem cobra e você nem sabe que tem. Nem sabe que tem. Então nós estamos trabalhando em cima disso, tá, Fran? A sua ideia está anotadinha, estamos trabalhando em cima dela. Vai logo, logo sair umas matérias fantásticas dentro disso, que você vai também para o Fala Cidadão. E você vê que algumas matérias, a gente... são sugestão dos concorrentes, como aquele museu do videogame e a corrida de carros antigos da década de 30, que a gente gravou, são pautas dos concorrentes. Dos concorrentes. Mas eles não foram lá cobrir. Foram lá cobrir. E você vê que coisa interessante. Eles colocaram pauta nos seus portais e não foram lá cobrir. Não foram lá cobrir com a TV deles. Então, quer dizer, ficou um negócio meio... Mas a gente foi, registrou, achei muito legal, não sabia... Ó, pra você ver, na minha cidade eu não sabia que tinha. Fazia anos que tinha, nem ouvi falar, porque ninguém divulga. Aí aqui já cabe até uma cobrança às secretarias de comunicações de todos os municípios, principalmente aqui da RMC. Porque eu acredito até, Rodrigo, que isso é uma questão de evitar... Desculpa te cortar aí, como a gente está no Brasil inteiro, para você que não é da nossa região, RMC, é Região Metropolitana de Campinas. A gente está em Campinas, no interior de São Paulo. Então, às vezes você vai RMC, a Região Metropolitana de Campinas, que, se eu não me engano, são 20 cidades. 19 cidades. E assim, eu acredito que eles não divulgam muito, principalmente os eventos públicos, com medo dos ativistas irem lá fazer barraco. Em Sumaré a gente tem esse problema. Em Sumaré, né, que é a cidade onde eu estou com a afiliada, a prefeitura normalmente ela faz a publicidade pós-evento. Entendi. Esse problema político é sempre um... E aí, por quê? Porque aquele receio de um ativista ou alguma mídia que é contra ir lá e fazer barraco, fazer alguma coisa negativa... E isso precisa ser trabalhado. Porque aí que vem um problema dos veículos de comunicação serem isentos, né? Serem neutros. Porque você não defende nem um lado, nem um outro. Você tem que ter neutralidade, se abster aos fatos. Isso, nos dias de hoje, é bem complicado. E aí a população fica, às vezes, sem saber o que está acontecendo ou o que vai acontecer, porque não tem a comunicação adequada. É para isso que estamos trabalhando, né? Para fazer de um jeito diferente. Por isso, teve eventos aqui que a gente arrumou encrenca com a afiliada de uma grande rede de televisão aí no Brasil, porque a gente ia cobrir uma feira, eles queriam aquela feira a todo jeito. Eles queriam exclusividade. Exclusividade, né? Na feira, e a gente pegou. Isso mostra um pouco de que a gente, trabalhando com a neutralidade, a gente não perde a nossa essência, a gente não perde aquilo que a gente acredita, mas a gente não fica nessa guerra política que a gente não está ganhando nada com isso. Embora a gente tenha um programa político que chama Política Nacional, mas é um programa que ele mostra os desafios do cargo. Você é um deputado, qual é o desafio que você tem como deputado? Porque às vezes as pessoas falam, por que o meu deputado não faz isso? Mas não sabe que ele não tem autoridade para fazer muitas coisas que é cobrado dele. E tem coisa que é safadeza mesmo, mas tem coisa que ele não tem autoridade para aquilo. Ele precisa de outros mais para que somados consiga fazer alguma coisa. Aí ele tem que ter aquela articulação. Aí ele começa a contar os desafios de um deputado, de um senador, de um prefeito, de um governador, de um vereador. Cada um tem o seu desafio. Claro que tem aqueles tranqueiras, mas tem aqueles que ele tem dificuldade porque ele é barrado lá dentro e ele tem que tentar mudar ali do jeito dele. Então é um programa, na verdade, de instrução. E ali você recebe de todos os partidos, todos os lados, e cada um dá a sua versão e deixa a opinião para o público em casa. Se o que ele falou te convence ou se o que ele te falou não convence. Não cabe ao apresentador ou ao jornalista
julgar ou questionar ou tentar induzir a pessoa que está em casa. A pessoa que está em casa que tem que ter consciência do que ele está falando, se abster de informação, aliás, se abastecer de informação, para quando chegar esse tipo de coisa, o cara fala, não, isso aí tá mentindo, isso aí é mentira. Sim. O que ele tá falando aí faltou com a verdade. Mas aí você ouviu da boca dele. Sim, e aí na verdade quem tem que fazer esse filtro é o próprio povo. Eu fui até cobrado essa semana que você tem que ver se o cara tá falando verdade ou mentira antes de pôr no ar. Não, a nossa função aqui é entrevistar, é levar a notícia. Você não é delegado? Quem tem que filtrar ver o que é verdade, se é verdade ou se é mentira é você, telespectador, e o judiciário brasileiro. Né? Que já está deixando a desejar, inclusive, né? E muito. Né? E muito. A nossa função é mostrar os fatos. Se o que alguém falou no programa, alguma inverdade, depois lá na frente tiver provas dessa inverdade, aí a gente tem a obrigação de mostrar para o público em casa. Sim. Fulano falou isso aqui e tem essa prova aqui de que é mentira. Acabou. Vamos dar também a ele a oportunidade de se explicar. Ó, você veio aqui na televisão e falou isso e a gente descobriu que não é verdade. É isso. A verdade é essa. O que o senhor tem a dizer sobre isso? E deixa ele dar a resposta. Aí você em casa decide se a resposta que ele deu foi satisfatória ou não. Não cabe nós a ficar falando, não, mas vira um debate. Também não, isso, não vira um debate. Num debate com o político, com o entrevistado. Deixa ele vai dar a resposta versão dele. É você, telespectador, que avalia se foi ou não convincente. Que não cabe ao jornalista fazer esses julgamentos, não é obrigação do jornalista. É que está acontecendo muito isso hoje, é o jornalista querer ser o jornalista, o juiz, o que dita as regras e ainda quer induzir você que está em casa a confiar exclusivamente no que ele fala. Na verdade, de uma forma bem resumida, eu vi isso inclusive do nosso amigo Bílio Rovarão, que é o nosso âncora número 1 de jornalismo na Rede QDM. Os caras estão deixando de ser jornalista para ser debatedor. Exatamente. Porque o jornalista ele tem que fazer uma pergunta, receber a resposta. Ele tem outras perguntas para perguntar, vai perguntar se tem espaço. Agora o que não pode é ficar debatendo sobre a resposta que recebeu. Porque aí ele deixa de ser um jornalista e passa a ser um debatedor com o entrevistado. É isso aí. Rodrigão, família em si, você falou 7 anos de casado, bem casado. Praticamente, falta aqui uns 4 meses para fazer 7 anos. Bem casado. Graças a Deus. Feliz. Graças a Deus. Que bom. Tinha uma novidade assim inédita para a gente soltar aqui antes da gente encerrar esse bate-papo. Uma novidade. Pois eu já até contei agora há pouco a novidade, que é da gente estar nas parabólicas, né? E vamos estrear em TV aberta em algumas regiões. A ideia é ir aos poucos expandindo, né? Tem uma novidade que você não falou ainda. Ah, é? Tem mais novidades ainda? O clube, assinatura. Ah, sim. Pois, olha, isso é verdade. É que os conteúdos que vai estar em exclusividade. Nós temos a plataforma do streaming, ela vai passar por uma reformulação interessante, porque a gente conseguiu a exclusividade de alguns eventos esportivos que só a gente que vai ter. Quando eu falo que é só a gente que vai ter, é só a gente mesmo. Não estou sendo irônico, não. É porque a gente tem contrato de exclusividade com algumas categorias de luta, por exemplo. Nós temos alguns programas que só a gente que produz, até infantil vai ter alguma coisa só para as crianças com 100% autoral, além dos filmes, séries. Recebemos aí agora 2 séries novas com 3 temporadas que a gente vai disponibilizar na televisão e quem perdeu assiste na plataforma ou assiste primeiro na plataforma. E os bastidores dos programas. Às vezes você está assistindo um programa, como é que é? Essa semana a gente gravou mostrando os bastidores da televisão, a equipe que trabalha atrás das câmeras. Nós mostramos a nossa unidade móvel, porque às vezes as pessoas têm curiosidade em casa de saber, eu vejo que aquele caminhão de transmissão ao vivo, como é que funciona? Para que serve aqueles aparelhos? Como é que é? Como é que é isso? A gente foi lá, entrevistamos o nosso engenheiro aqui para explicar como é que funciona. O cara é desde a TV Tupi,
O cara é engenheiro já das antigas, então você veja, ele acompanhou toda a tecnologia daquela época até os dias de hoje. Toda a evolução, então é muita coisa que você não vai ver em lugar nenhum, porque ninguém fica mostrando essas coisas. No máximo mostra o operador lá do Twitter, que para quem não sabe, o Twitter é o cara que põe a TV no ar, põe o comercial, põe ao vivo, gravado, aquela coisa. Mas a gente mostrou, além disso, a gente foi mostrando as outras coisas que compõem a televisão. A gente só deixou de fora os câmeras, porque é algo que as pessoas já é comum de ver, mas aquilo que não é comum é com o operador de uma transmissão, o cara que fica na mesa de corte, o cara na unidade móvel, como é que funciona a viagem do sinal até chegar na sua casa. Então todas essas curiosidades as pessoas não sabem, ninguém mostra. Então a ideia é que a gente possa mostrar tudo que ninguém mostra e aquilo que você tem curiosidade de saber. Tem coisa que a gente nem pensou, muita coisa na cabeça, mas o público mesmo dá a sugestão e a gente corre atrás. Esse é um jeito diferente de fazer televisão. E que está dando certo. E a nossa plataforma, em breve, você vai poder baixar ela. Hoje em dia ela está só como web, é uma plataforma web, mas ela vai estar também os aplicativos para Smart TV, para Android, para iOS. A gente está trabalhando nisso para ter mais comodidade. Como eu disse, a ideia é sempre ser multiplataforma, tá? Então, e se inventarem alguma tecnologia nova, a gente vai tentar se enquadrar também. Ou seja, não importa onde você estiver, você vai poder assistir a rede QDM de televisão. Pelo rádio, né? Ou nos ouvir pelo rádio. Agora a gente está com o portal de notícias, a sede está passando por toda uma preparação para a gente começar a fazer os podcasts. Você vai poder assistir ao vivo pelo portal atitudenew.com. Aí muitas das matérias que a gente grava na televisão... Tá o QR Code aqui do portal, já vai acessando aí, já vai se familiarizando com ele. Inclusive o design dele vai ficar diferente, vai ter e você consegue inclusive na página inicial do portal assistir a TV ao vivo lá. E a gente vai ter toda uma área de vídeos exclusivas lá, que muita coisa você vai acompanhar ao vivo. Então a ideia é ter uma integração de todos os veículos do grupo, seja o portal, a rádio, a televisão e todas as emissoras afiliadas. A gente fazer uma integração nas redações para ter uma comunicação. E também a gente vai fazer com o portal um giro de notícias, para que de manhã tenha um giro de notícias em vários horários, com as notícias da manhã, uma coisa rápida, no máximo 5 minutos, depois à tarde a mesma coisa e à noite a mesma coisa, enquanto a gente não estreia o jornal à noite, né, com o Billy Rovaron vai fazer, que é um jornal em rede nacional. É isso aí. E muita coisa nova vindo. Rodrigo, obrigado. Tanta coisa vai esquecendo. Né? Rodrigo, obrigado pela entrevista. Agradeço. Sucesso lá em Sumaré. Né? Que vamos crescendo junto, aí a gente conta com a sua participação. É uma honra para mim, a primeira entrevista do nosso diretor. A honra é minha, que isso. Eu tô novinho ainda na TV, vocês sabem, tô engatinhando. Mas pelo menos algo inédito eu consegui arrancar dentro do grupo, a entrevista do nosso diretor. Você sabe que eu também não sou muito antigo na área, você vê. Nós temos aqui o diretor de produção, 52 anos de televisão. Passou por todos os canais, até Quando eu nasci, ele já estava lá, fazia tempo. O nosso engenheiro, quando tinha a TV Tupi, eu não tinha nem nascido, e ele já estava lá. 39 anos de TV. Então, quer dizer... Billy Rovaron, quantos anos de jornalismo? 37 anos de jornalismo. Quer dizer, 18 anos, mas a que eu fiquei boa parte desses 18 anos, além de ser apresentador e fazer o bastidor, eu fui o gestor. Então, boa parte dessa caminhada foi mais fazendo um único programa de rádio e televisão e sendo gestor no resto dos horários. Esses caras, eles viviam aquilo. O diretor de produção é um programa atrás do outro. O engenheiro, toda a parte de transmissão, desde as ruas externas, a torre, tudo, ele estava ali vivendo só aquilo. O Billy é jornalismo, o cara foi apresentador do jornal da CNT, da Manchete, da extinta Manchete. Então, quer dizer, um cara que viveu o jornalismo, redação ali, notícia, aquela coisa toda. A bagagem que esses caras têm para apresentar, a gente aprende todo dia com esse pessoal. É uma grande escola. Uma grande escola. O que eu tenho aprendido aqui diariamente é fantástico. Aprendo todo dia, às vezes aprendo com o público também. Também. Pessoas que já se aposentaram das comunicações, vê e mexe, falam, faz isso, faz aquilo. Se você não fizer isso aqui, você vai ter problema lá na frente. Tá? A gente está sempre aprendendo. Podia ter também 50 anos de televisão, vou estar aprendendo a mesma coisa, porque você não aprende tudo.
E quando você aprende, acha que aquilo que você aprendeu é relevante, você descobre que surgiu coisas novas e você não sabe de tudo coisa nenhuma. Você não sabe de nada. Exatamente. Então a gente tem que sempre estar aberto a aprender. Às vezes de pessoas que não é nem do meio, mas a pessoa fala alguma coisa e fala, pô, não tinha pensado nisso. Eu precisava ouvir aquilo. Então a gente está sempre ouvindo as pessoas. Claro que, como eu disse no começo da entrevista, se você não filtrar, você fica rodeado de tonto. E aí... Né? Cara, esse tonto é um atraso na vida que, olha, só Deus. Bom, mas é isso. Esse foi o Foca na entrevista de hoje. Não esquece, toda quarta às 14 horas, Fala Cidadão em Rede Nacional. Todo sábado você tem esse encontro aqui comigo no Foca na entrevista. E daqui a pouco, às 16 horas, a gente se vê de novo, porque o Por Onde Andei de hoje tá fantástico, você não vai perder. Então, almoça, toma um refresco. Fica preparadinho às 16 horas. Espero você. Estamos juntos e misturado. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Tudo de bom, sucesso para nós aí. E para você, da audiência do Foca na entrevista. Até o próximo sábado.